Shalom, bom dia, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos, que seja um dia muito abençoado para você. E aí vamos para mais um Café Pastoral. Antes de tudo, se você não está inscrito em nosso canal Café Pastoral, inscreva-se em nosso canal no YouTube. É muito importante a sua inscrição, muito importante você deixar seu like, seu dislike, você deixar o seu comentário, deixa seu comentário de onde você está assistindo, qual a cidade que você está, aí o testemunho que você tem a dar a respeito do Café Pastoral, o que Deus tem ministrado ao teu coração. Isso é muito importante para todos nós. Nós somos todos edificados com tudo isso, né? Vamos crescer juntos no conhecimento, na graça do Senhor. Talvez você queira acrescentar algo que Deus falou no teu coração. É muito importante você fazer isso. Agora também compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Nós temos um objetivo de alcançarmos 300 inscritos esse mês agora de outubro. É um alvo que não é tão simples quanto parece, né? Mas nós vamos, se Deus permitir, nós vamos alcançá-los em nome de Jesus. Nós também, se vocês também, né? Está pelo Instagram, faça a mesma coisa, né? Divulgue esse vídeo, compartilhe com seus amigos, né? Os vídeos anteriores também, o nosso canal. É muito importante você fazer isso. E também, talvez você esteja aí assistindo pelo Facebook, ou pelo WhatsApp, enfim, como sempre falamos, na maneira que você estiver assistindo, ou no horário que estiver assistindo, tenha sempre um dia abençoado e vamos crescer juntos. Nós estamos falando sobre um tema muito interessante, a língua, os pensamentos e as promessas de Deus. E nós começamos ontem a falar sobre isso, que a nossa mente é realmente um campo de batalha. Todos os dias você está batalhando, talvez você esteja acordou mais cedo, ou talvez esteja num transporte, agora no ônibus, indo para o trabalho ou realizando alguma coisa em casa, mas a sua mente, ela não para de trabalhar, né? Ela não para em nenhum momento, e aqui está o grande campo de batalha. E nossos pensamentos, nós aprendemos que eles são resultados daquilo que absorvemos, através daquilo que lemos, daquilo que vemos, daquilo que ouvimos. E aí sim nós vamos formando os nossos pensamentos. Então muito cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você lê e com aquilo que você está escutando, porque isso vão formar os seus pensamentos, ok? E essas suas atitudes vão ser baseadas em seus pensamentos, certamente. Começamos a falar sobre a vida de Abrão, depois chamou-se Abraão, e aprendemos ali, naquele texto de Gênesis 17, de 1 a 5, que Abraão, ele começou, para chegar a ser chamado pai da fé, ele precisou passar por uma escola com Deus, e ali ele aprendeu em primeiro lugar a linguagem do Espírito Santo. Ele aprendeu a viver pela fé essas promessas, ou seja, ele era cheio de esperança, mas ele precisou transformar essa esperança em fé. E hoje nós vamos falar sobre a segunda lição nessa escola com Deus que nós aprendemos sobre a língua, os pensamentos e as promessas de Deus. Aprender a declarar. Aprender a declarar. O que Deus fez? Deus mudou a linguagem de Abraão e de Sara, porque não adiantava só crer com o coração, ele precisava falar, ele precisava expressar. O que Deus faz? Deus muda o nome de Abrão para Abraão, porque agora ele se chamaria pai de multidões, e de Sarai para Sara, agora mãe de multidões, princesa, mãe de multidões. O que ia acontecer? Eles iam começar a falar um com o outro numa linguagem que Deus estabeleceu, diante da promessa que Deus estabeleceu. Então ali já estavam declarando a promessa um para o outro, e assim eles estavam aprendendo a lidar com isso. Deus já havia o quê? Liberado nos céus a promessa. Deus já tinha liberado nos céus a promessa, mas eles precisavam crer e mudar a linguagem deles. É tão difícil a gente entender isso, né? Que a nossa língua é algo muito sério em nossa vida, porque daqui a pouco eu vou falar sobre isso, como que a nossa linguagem precisa ser modificada para viver as promessas de Deus. Olha o que diz Marcos capítulo 11, 23 e 24. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no coração, eu asseguro, se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, você tem que falar, se expressar, creiam
que já o receberam, e assim sucederá. Qual é a chave desse versículo? Bom, são duas chaves importantes. Primeiro, aquilo que você crê, se você crê com o coração. Segundo, você tem que confessar, você tem que falar. É preciso crer com o coração, mas também dizer aquilo que você crê. É isso que Jesus está dizendo. Nós temos sérias dificuldades em transformar nossas palavras naquilo que cremos. Nós passamos por isso. Temos essas dificuldades, nós até cremos, mas temos dificuldades em declarar aquilo que cremos de verdade. Às vezes temos alguns receios, alguns medos, né? Mas será que vai acontecer? Então isso não é crer. Se Deus falou, querido, se Deus prometeu, se Deus escreveu na sua palavra, se Ele falou com você, obviamente isso irá acontecer no tempo devido. Você tem que crer com o coração, a sua esperança, né? Crer e viver pela fé, mas confessar, aprenda a declarar. Olha só o que diz Tiago, capítulo 3, versículos de 4 e 5. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. O leme de um navio determina duas coisas: a direção do navio e o destino do navio. E a Bíblia está comparando a língua ao leme de um navio, ou seja, nós vamos determinar a direção e o destino de nossas vidas através daquilo que nós falamos. Portanto, tenha cuidado com aquilo que você fala. E a Bíblia diz, né, que a boca fala o que está cheio o coração. E a pergunta que eu faço a você: o que temos falado? Temos declarado a palavra de Deus? Temos declarado a verdade da promessa de Deus? Ou temos declarado aquilo que nós achamos? Nós simplesmente queremos, tem que ser do nosso jeito. Ou estamos sendo como vasos nas mãos do oleiro e deixando que Ele nos transforme e declarando a sua palavra. Existem mais de 8.000 promessas de Deus na Bíblia. Mas como que você vai declarar algo pela fé que você não conhece? Você não pode crer em algo que você não conhece. As promessas de Deus, elas não são automáticas, elas precisam ser aplicadas pela fé. Olha só o que diz Hebreus capítulo 6, versículo 12. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência ou da perseverança, né, recebem a herança prometida. O que significa negligente aqui? É a ideia daquela pessoa que, desculpe a expressão, é preguiçoso, né? Há pessoas que não são preguiçosas para trabalhar, trabalham, se esforçam, estudam, fazem faculdades, mas quando se trata de investir tempo em conhecer as promessas na palavra, está sempre com sono, sempre cansado, e aí quer viver com fé nas palavras. Mas que palavra que ele não conhece? Se você não conhece a palavra do Senhor, você não pode crer naquilo que você não conhece. Você não pode aplicar fé naquilo que você não conhece. Segundo o versículo, as promessas são heranças que precisam ser tomadas como posse. E de que maneira? Através da fé e da perseverança, ou seja, da paciência. As promessas, queridos, elas não caem sobre nós como algo um fruto de uma árvore, por exemplo, mas é preciso ter fé, é preciso perseverar, é preciso tomar posse dessas promessas. E aí você precisa aprender a declarar tais promessas. Use a sua língua, porque ela vai te dar direção e destino. Pela língua abençoamos e pela língua amaldiçoamos. E assim nós vivemos. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que falamos. Aprenda a declarar as promessas do Senhor. Mas é claro, aprenda a conhecê-las também, porque você não pode crer naquilo que você não conhece. Você não precisa ficar imitando os outros. Imite a palavra, leia a palavra, conheça as promessas, são mais de 8.000 promessas, e aprenda a declarar. Não estou falando daquele positivismo, né, humanista, de ficar repetindo sempre a mesma coisa, porque vai acontecer. Não é nada disso. Vai acontecer se for da vontade do Senhor. Se for promessa de Deus, com certeza vai acontecer. E você tem que declarar essa promessa em nome de Jesus. Amém? Que você seja abençoado por essa palavra. Quero reforçar com você o convite para quinta-feira agora, dia 22, às 20 horas,
através do Facebook, no nosso perfil lá, Wagner Mariano, você vai encontrar nosso perfil e nós vamos ter ali um bate-papo, uma live muito legal com o apóstolo Evandro Amorim. Ele é psicólogo, psicanalista, professor, pastor, teólogo, ou seja, uma pessoa que tem uma vasta experiência no tema que nós vamos conversar, que é depressão, um tema extremamente atual. Talvez você esteja sofrendo disso ou provavelmente você conheça alguém que esteja sofrendo disso. Eu convido você a convidar essa pessoa também, além de você participar nesta quinta-feira às 20 horas no nosso perfil no Facebook, ok? Vai ser bênção em nome de Jesus, que você tenha então um dia abençoado. Vamos lá, vamos aprender a crer, mas vamos aprender a declarar a palavra de Deus, mas vamos conhecê-la, obviamente. Deus te abençoe, um dia muito, muito abençoado.